sábio rei Salomão disse uma certa vez: como a água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Provérbios capítulo 25, versículo 25. A água é um símbolo do Evangelho. Nós a encontramos assim usada no último capítulo da Bíblia, onde nós lemos: quem quiser tome de graça da água da vida. Na parábola das libras, em Lucas capítulo 19, o Senhor compara o céu a uma terra distante. Por que ele faz isto? Nos capítulos iniciais do Gênesis, o céu parece muito próximo e Deus um vizinho próximo. Lemos ali sobre um jardim plantado pela mão do Criador, contendo tudo o que é agradável à vista e bom para a alimentação. Esta foi a casa do primeiro homem e sua esposa, e lá o Senhor costumava vir e manter uma doce conversa com eles. Mas tudo isso mudou rapidamente. Chegou o dia em que Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O pecado foi a causa disto. O pecado tem sido a causa de toda a ruína da raça humana. Tem sido a causa da morte, das doenças, dos crimes, tem sido a causa de levar muitos pecadores para o inferno. Foi dito a Israel, em uma data posterior: suas iniquidades fizeram separação entre você e seu Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Tendo o pecado assim entrado no mundo, o prazer divino no homem cessou. E o céu, a partir daquele momento, pareceu um país distante. Não há afinidade moral agora entre o céu e a terra. Mas houve um visitante do país distante. João capítulo 1, versículo 14 nos diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esta é a palavra gloriosa de quem lemos mais acima, neste mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, que esta pessoa, estava no princípio com Deus e era Deus. Além disso, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 6, versículo 38, nós o ouvimos dizer: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Seus ouvintes incrédulos tropeçaram com isto e disseram: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como é então que ele diz: eu desci do céu? Em sua cegueira, eles viram nele nada mais do que o filho de um carpinteiro. O Filho de Deus não foi apenas rejeitado quando veio, ele foi assassinado. Na parábola da vinha, ele mostra isso vividamente antes que o ato terrível fosse cometido. Tendo enviado muitos servos a estes lavradores sem sucesso, por último, o dono da vinha enviou seu filho, dizendo: eles reverenciarão meu filho. O mestre é Deus, o filho é o Senhor Jesus. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o herdeiro. Foi assim que os homens trataram o Senhor Jesus. Apesar de suas palavras e obras únicas, eles o odiaram e o mataram. Tudo isso está afirmado pelo próprio Senhor Jesus, que aconteceria e estava acontecendo em em João, Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 22 ao 24. Mas o que aconteceu depois que Cristo foi morto? Em Atos capítulo 1, nós o vemos subindo para onde ele estava antes, carregando as feridas que os homens infligiram à sua sagrada pessoa até o trono de Deus. Visão de todas as visões para o exército angelical. Que resposta Deus deu a isto? Por 10 dias depois da subida de Cristo, houve uma calmaria. Então o céu se abriu mais uma vez e o Espírito Santo desceu. Para quê? Para destruir culpados da morte de Cristo? Não.
mas para pregar o Evangelho. Assim, em Atos capítulo 2, ouvimos Pedro acusando seus ouvintes de seu terrível pecado do assassinato de Cristo e concluindo isto, oferecendo-lhes todo o perdão no seu nome, no nome desta pessoa. O Salvador, antes de subir ao alto, ao céu, disse que o arrependimento e a remissão dos pecados deveriam ser pregados em seu nome entre todas as nações, começando por Jerusalém, e é isto que está registrado em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu naquela ocasião. Você pode ler Lucas capítulo 24, versículo 47, a ordem do Senhor Jesus para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todo o mundo, todas as nações, começando por Jerusalém. Seus próprios assassinos deveriam ter a primeira oportunidade de bênção. Que coisa! Certamente a mensagem de perdão dos pecados para todos é boas novas, de um país distante. Merecemos a ira, e eis que nos é oferecido perdão e paz. Por que os homens estão, então, ansiosos? Talvez eu devia dizer, por que os homens não estão ansiosos por tais bênçãos, mesmo que eles sintam o vazio que precisam destas bênçãos? Nosso texto nos diz, eles não estão com sede. Água fresca é aceitável apenas para almas sedentas. Os sedentos são convidados com muito carinho. Apocalipse capítulo 21, versículo 17 diz, quem tem sede, venha. João capítulo 7, versículo 37, ouvimos o chamado do Salvador, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas os homens não têm sede. Ou querem atender essa sede com prazeres que esta vida oferece. Não há neles nenhum senso de necessidade e, portanto, não estão interessados. No entanto, quando surgem boas notícias de outro tipo, os homens ficam bastante interessados. Suponha que alguém em nossa cidade se torne herdeiro de uma fortuna ou de um título de nobreza. Isto não se tornaria rapidamente o assunto geral da conversa? Ou, para chegar mais perto de casa, suponha que algum homem entre nós fosse notificado de uma herança deixada para si mesmo, quão ansiosos ele estaria. Suas ferramentas de trabalho cairiam para sempre e ele começaria a tomar posse da sua herança. No entanto, quando boas novas de um país distante, do céu, são dirigidas aos homens sob o perdão dos pecados e a bênção eterna, eles não estão nem um pouco interessados. Eles não veem nada digno de um pensamento. Mas, mais uma palavra para concluir o assunto, o visitante do país distante está vindo novamente. O mundo não o viu subir? A parábola das libras diz isto claramente, mas como ele voltará? Não em graça, humilde, em uma segunda missão de misericórdia, mas em poder real, para se vingar de todos os seus inimigos. Ouça as palavras terríveis de seus próprios lábios abençoados. Aqueles meus inimigos que não querem que eu reine sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos, ou tragam-nos aqui e matem-nos diante de mim. Isso está registrado em uma parábola contada pelo Senhor Jesus, ilustrando isto em Lucas capítulo 19, versículo 27. Esta não é mera linguagem simbólica, mas a explicação de uma terrível realidade. Aquele que é atualmente proclamado como Salvador de todos os homens é o juiz divinamente designado para julgar os vivos e os mortos. Como os vivos, ou seja, os ímpios que ficarem vivos após a grande tribulação, ele julgará em sua vinda em glória. Os mortos ele chamará diante de si, quando o milênio terminar, diante do grande trono branco, para ambos serem lançados no lago de fogo.